Salve, salve, amigos! Salve, salve, rubro-negros! Olha quem tá aqui, ó, Gustavo Mosquito, né? O possível novo contratado. Vou explicar o porquê do possível. O jogador já tá aqui em Salvador, viu, gente? Já tá realizando os exames médicos, porém o imbróglio ele ainda continua. A gente vai explicar daqui a pouquinho o que é que o Vitória tá tentando fazer para que inscreva o jogador antes do fechamento da janela. A janela está pertinho de fechar. Está faltando aí mais ou menos 12 dias, fecha-se a janela de transferência, no dia 2 de setembro. Vitória também está engatilhando aí um camisa 9 e é estrangeiro, tá? Não me disseram o nome, mas é estrangeiro e fala espanhol. Não me disse quase nada, né? Mas vamos nessa. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, você vai saber de tudo. Atualização em relação ao Vitória. Vamos nessa. Beleza, viu, galera? Você que tá chegando agora aqui, chegou de paraquedas ou não conhecia, aqui é o canal do Interativo, tá? Eu sou o Reinaldo Oliveira, comunicador desde 2012. Nosso canal aí, que foi criado recentemente para trazer notícias do Vitória, tem live todos os dias, 1h30 a 3h30 da tarde a gente tem live, conteúdos bacanas. Quem não é inscrito ainda, se inscreve, dá essa moral, ativa o sininho das notificações e, claro, compartilha com todos os seus amigos. Vitória, Corinthians, Flamengo, qualquer time do Brasil é sempre bem-vindo aqui no canal do Interativo. Sem perder tempo, pessoal, vamos começar falando aí ainda sobre a repercussão do jogo diante do Cruzeiro. Muita reclamação, imprensa do Brasil inteiro, né, sendo a favor do Vitória nesse lance que aconteceu, o segundo gol do Cruzeiro, que a bola pegou no braço, o cara ajeitou no braço, né, o Matheus Henrique do Cruzeiro, o Brasil inteiro viu, mas o Daniel Nobre Bins, que é o árbitro do vídeo lá do Rio Grande do Sul, onde muita gente fala aí que ele é Grêmio, que tem a tatuagem do Grêmio, eu não vou por essa linha não, acho a arbitragem muito ruim. Eu não quero dizer tendenciosa, até porque eu sou profissional e tenho muito cuidado com as minhas informações. Mas o Daniel Nobre Bins, ele não viu o que o Brasil inteiro enxergou. E olha que até o próprio Matheus Henrique, eu trouxe no meu conteúdo de ontem, ele disse, não cabe a mim falar, cabe ao árbitro, ao VAR e tudo mais. Ou seja, praticamente ele assumindo, né? Mas vamos lá, ele não assumiu com essas palavras, mas ele disse, não cabe a mim estar comentando do lance, cabe ao árbitro, ao VAR e tudo mais. Beleza? Então ainda está repercutindo. O Fábio Mota, depois do jogo, ele foi lá na sala do VAR, né? Foi bater um papo, no VAR não, perdão, da arbitragem, foi lá bater um papo com Marcelo de Lima Henrique, voltou pé da vida, eu já tinha até registrado isso ontem, né, no nosso material, na nossa live, falei ontem à noite na Rádio Baiana também, que ele voltou uma arara, ele voltou muito chateado e falou, vamos passar lá na imprensa que eu vou falar. E aí, no calor da emoção, ele falou algumas coisas legais, algumas coisas que a gente já vem batendo na tecla há muito tempo, da profissionalização da arbitragem. A arbitragem tem que parar de ser um bico. O futebol move muito dinheiro, então já era a hora de o nosso futebol ter uma arbitragem profissionalizada. Os árbitros hoje recebem árbitros normais, não FIFA, recebem R$ 5.200 por jogo, tá? E árbitro FIFA recebe cerca de 6.500 também por jogo. Então, ou seja, eles fazem um bico no final de semana, no meio de semana, ganham no mínimo aí 10.000, 11.000 reais por semana e acontecem os mesmos erros e ninguém consegue resolver. A CBF, eu já vi muitos vídeos de ontem para hoje, recebe muito dinheiro, né? Já era para ter criado um setor de profissionalização da arbitragem. A gente precisa ter critérios. Um árbitro usa um critério, o outro árbitro não usa critério ou usa outro critério diferente. A gente não sabe quem é que está falando certo, quem está falando errado.
Ou seja, eles não se entendem nas marcações em campo. Então está repercutindo muito. E o Fábio Mota falou sobre a profissionalização, falou também sobre a possível ajuda do Corinthians e Fluminense. Eu achei esse quesito aí errado. Tá? Eu sei que tem muita gente que vai ser contrário a mim, mas ele não poderia dizer isso. Eu tenho muito cuidado quando eu digo isso. Apesar de deixar a entender de que quando o Corinthians e agora Fluminense está lá brigando contra o Vitória, a corda vai arrebentar porque tiver menos dinheiro, porque tiver menos força. E aí a gente sabe, né, amigo? Numa quebra de braço dessa, sobra para o nosso glorioso Vitória. Então não gostei. Inclusive o próprio presidente do Corinthians, ele já soltou uma nota oficial falando que o presidente do Vitória disse que o VAR estava ajudando porque é o Corinthians que está brigando no rebaixamento. Ou seja, uma possível ajuda. Eu não gostei muito dessa declaração, acho que o Fábio Mota falou mais no calor da emoção, né? E depois ele até tentou se explicar no programa de televisão, onde ele disse: provavelmente dá a entender de que pode estar havendo alguma ajuda. Não tem que dar a entender nada. Não cabe ao presidente falar uma coisa dessa. Ele poderia sim criticar, como ele criticou bastante a arbitragem. Mas vamos ver qual foi a nota oficial que o Corinthians soltou, uma nota de repúdio. Tá aqui a nota, viu, gente? A nota é essa daqui. O Esporte Clube Corinthians Paulista repudia as declarações recentes do Esporte Clube Vitória, que de forma lamentável insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte. O futebol, até pela sua representatividade, deve ser pautado pela integridade, pelo respeito e pelo fair play, tanto dentro quanto fora de campo. Sugerir que um clube está sendo favorecido ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos, jogadores, torcedores, dirigentes, sobretudo para a essência esportiva que nos une. É fundamental que as declarações feitas por figuras públicas sejam embasadas em respeito e, sobretudo, responsabilidade. Todas as semanas os clubes se sentem prejudicados pela arbitragem, o que mostra que o problema está associado à capacidade e à preparação daqueles que deveriam simplesmente aplicar as regras do jogo e não ao favorecimento de qualquer clube. Essa foi a nota do Esporte Clube Corinthians em relação às declarações da equipe rubro-negra, tá, gente? Então tá aí, ainda tá repercutindo, foi muito feio, né? O áudio do VAR ontem, ele saiu e foi um absurdo, porque em vários momentos o árbitro de vídeo fala para ir no lance de contato, para ir no contato, ou seja, mandou parar várias vezes no braço e deu para ver claramente que pega no braço. Aí depois, do nada, ele, não, acelera aí, vamos ver se houve falta, tal. Aí no final ele bota, checamos tudo, ok, pode validar o gol. Pode validar o gol. Lamentável. Lamentável, mais um episódio, né, com o Daniel Nobre Bins, que já recebeu muitas críticas naquele jogo Vasco e Fluminense, onde a bola pegou duas vezes no jogador, na mão do jogador do Vasco, uma na mão do Léo Pelé, a outra na mão do Verratti. Verratti fez o gol e a bola ainda foi ajeitada com o braço, pegou duas vezes, uma no Léo Pelé e uma no Verratti, no mesmo lance. E nem sequer o Daniel Nobre Bins, ele mandou ali o VAR dar uma olhadinha. Lamentável, mais um episódio, 2 rodadas depois, esse árbitro, né, de vida, o Daniel Nobre Bins, lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, onde tem o Grêmio e o Internacional brigando contra o rebaixamento com Corinthians, Fluminense, Vitória, coincidentemente, 2 lances contra Fluminense e 2 lances contra o Vitória. Tá? Então fica aqui também
toda a minha crítica. Não estou dizendo que há um favorecimento, que é tendencioso. Jamais eu falaria isso sem provas. Mas deixa entender, como até mesmo o presidente do Vitória falou na sua declaração. Só lembrando, vamos falar agora do treinamento, né? Já teve treinamento hoje. O cara tem desfalques importante aí para o jogo contra o São Paulo. Será no próximo domingo, às 18h30, lá no estádio do Morumbis, né? Gostei do nome, né? Morumbis. A jogada de marketing foi legal pelo name right lá do Morumbis. Só que antes, nosso canal, ele tem uma parceria forte aí com a N12, tá? Quem não conhece, é uma loja especializada em camisas com estampas de dizeres, várias camisas aí diferentes, bem legais, relacionadas ao Vitória e outros clubes. E quem quiser pode seguir lá no Instagram, @eusoun12, ou falar diretamente no WhatsApp, né, que é o 71991121347. Vou mostrar para vocês, né, um pouquinho das camisas. Muita gente pergunta: Reinaldo, você não tem camisa para mostrar? A minha ainda não chegou, mas ela vai chegar, tá, gente? Tá aqui, ó. Aí as camisas, tá vendo? Colossal, bem legal. Tem aí os títulos do Vitória no mapa, bem bacana. Também mostrando ali o campo. Pega Leão, enfim. Ó, o Pega Leão aí, ó. Deus me livre, não ser rubro-negro, eu sou rubro-negro. Ou seja, bem legal, bem bacana. Vocês vão gostar, dá uma chegadinha lá no Instagram da galera do Eu Sou N12. São muitas, viu, velho? Se eu for passar aqui todas, não vou acabar hoje. Mas vamos falar do assunto principal de hoje. Sem sombra de dúvidas, é esse cara aqui, ó. Gustavo Mosquito, atacante de 26 anos de idade, o jogador que pertencia ao Corinthians, ainda com contrato de 1 ano e meio, o contrato do Mosquito, e até dezembro de 25, o jogador entrou na justiça pedindo rescisão indireta por conta de não recolhimento de FGTS, também não pagamento de outras dívidas trabalhistas, e o jogador conseguiu na justiça a liminar para poder se desvincular do Corinthians. Inclusive, até o nome no BID, né, a rescisão no BID, ela saiu no dia 17 de julho. Só que houve uma situação aí, tá, gente? Qual foi a situação, Reinaldo? Antes do jogo Vitória e Corinthians, um dia antes, né, daquele jogo em que o Corinthians venceu por 3-2, o presidente do Corinthians, ele pagou tudo ao Mosquito. E mesmo assim, o Mosquito conseguiu na justiça essa liminar, porque ele tinha conseguido antes. Ele conseguiu na quarta. Na quinta aconteceu o jogo e aconteceu o pagamento de todos os vencimentos no Mosquito, mas ele já estava desvinculado ao clube. E o Corinthians já avisou, viu? Inclusive alertou a CBF que avisassem a todos os clubes do Brasil que quem contratar o Mosquito pode arcar lá na frente com uma multa milionária, que é a multa do jogador. Caso o julgamento, que vai acontecer agora no dia 6 de setembro, 4 dias depois da janela, volte-se atrás naquela decisão de liberar o jogador. Se a justiça entender de que o jogador não tem o porquê se desvincular do Corinthians, ou seja, não ganhe na justiça novamente, né? Porque esse vai ser o julgamento último, vai ser o último julgamento da liminar impetrada aí pelo jogador Mosquito e o seu staff. Se o Corinthians reaver essa decisão, o clube que o contratou vai ter que pagar uma multa milionária, e é isso que o Corinthians avisou a CBF, para avisar todos os clubes. Só para você ter uma ideia, o salário do jogador é R$250 mil. E o Corinthians avisou nesse recado aí que mandou aos clubes junto à CBF que quem pegar o Mosquito vai pagar 2.000 vezes mais do que isso aí. Eu fiz as contas, dá 500 milhões, tá, gente? Se o Corinthians ganhar na justiça, o clube que contratar Mosquito vai ter que pagar 500 milhões de reais. Aconteceu algo parecido com o Gustavo Scarpa, né? Ele se livrou do Fluminense na justiça, o Palmeiras o contratou, aí teve um julgamento, depois teve outro de 6 meses depois, e nesse julgamento de 6 meses depois,
a juíza, né, deu um parecer favorável ao Fluminense. E aí o Palmeiras teve que pagar cerca de 6 a 7 milhões de reais. É um acordo lá que os clubes fizeram. Então, eu não sei se valeria a pena entrar nessa. Mas, de fato, o jogador já está aqui em Salvador, né, já está realizando os exames médicos. O Vitória está confiando nisso aqui, tá, gente? Vou trazer aí para mostrar para vocês. O Vitória está confiando nessa cláusula aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só aumentar para eu poder enxergar junto com vocês. Vamos lá, gente. Essa aí é a Lei Geral do Esporte, tá? No artigo 90, ele diz: o vínculo de emprego e o vínculo esportivo do atleta profissional com a organização esportiva empregadora cessam por todos os efeitos legais com. E aí vem várias cláusulas, ou vários incisos, tá? E num desses tem lá o inciso 4. O atleta com contrato especial de trabalho esportivo rescindido na forma do inciso 1, vamos voltar lá para o inciso 1, é hipótese de rescisão indireta de contrato especial, a inadimplência da organização esportiva empregadora, que nesse caso é o Corinthians, com as obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta profissional ou ao contrato de direito de imagem por período igual ou superior a 2 meses, ficando o atleta livre para se transferir-se a qualquer outra organização nacional ou estrangeira e exigir cláusula compensatória esportiva e os haveres devidos, ou seja, o jogador pediria ainda danos, alguma coisa a mais na justiça. E aí vamos voltar lá para o inciso 4. Onde eu falei que o atleta com contrato especial de trabalho rescindido na forma do inciso 1, já lemos. Deste artigo, fica autorizado a transferir-se para outra organização esportiva, independente do número de partidas. O número de partidas limite são 7 jogos. O jogador já jogou 10 pelo Corinthians. Então, se ele rescindisse com o Corinthians e viesse para o Vitória, ele não poderia jogar, porque já estourou o limite de 7 jogos. Mas nesse caso, não. Tá? Fica autorizado a transferir-se, independente do número de partidas das quais que tenham participado na competição, bem como a disputar a competição que estiver em andamento, por ocasiões da rescisão contratual, respeitada a data limite de inscrição. Ou seja, o Vitória está se confiando nessa Lei Geral do Esporte para poder inscrever o jogador. Vale lembrar também que a janela fecha agora dia 9, melhor dia 2, né? Na verdade, dia 9 não, dia 2. 2 de setembro. Dia 6 de setembro vai acontecer o julgamento ainda desse jogador Gustavo Mosquito junto com o Corinthians, que é o julgamento da liminar. E o que for decidido ali, está decidido, não poderá recorrer. Eu não sei se valeria a pena entrar nessa quebra de braço, pode ser muito oneroso ao Vitória, mas vamos aguardar. O jurídico do Vitória está tomando todos os cuidados. Eu acho que com um aval da CBF, né, não tem por que o Corinthians reaver problemas lá no futuro em caso de um ou dois brigarem ali no rebaixamento ou brigarem entre si, né, quando chegar lá no final do ano. Eu não sei se caberia isso, principalmente pelo aval da CBF, mas vamos aguardar. É um caso delicado, temos que aguardar isso com muito cuidado para que o Vitória não sobre lá na frente, nem que tenha que pagar um valor altíssimo, como também ter problemas com perda de número de jogos ou perda de pontos, né, lá no final do campeonato por conta de um rebaixamento. Valeu, gente, o Vitória está contratando um 9, tá? É um 9 estrangeiro. Tinham me dito lá uma ocasião atrás de que não viria nenhum camisa 9. E o Vitória está contratando um 9 estrangeiro até domingo. Formaliza essa negociação, estou correndo atrás para ver se eu acho o nome. Até o momento eu não consegui o nome desse camisa 9, mas acredito que para a semana ele já possa estar sendo anunciado, até porque a janela está perto de fechar. Então Vitória precisa correr contra o tempo. Valeu, galera! Vitória treinou hoje, né? Já ia esquecendo.
Já ia esquecendo, Vitória, Eu já ia esquecendo, né? O Vitória treinou hoje. Vitória vai ter desfalques importantes, não vai poder contar com o Luan Santos. O Luan Santos, ele pertence ao São Paulo e existe aquela cláusula contratual que o impede de ele jogar contra o seu clube, que é a equipe do São Paulo. Então, Vitória não terá Luan Santos, Vitória não terá o Neres, que foi expulso devido àquela bobagem que ele fez no jogo contra o Cruzeiro, perdeu a bola, teve que puxar o jogador, era o último homem. Expulsão merecida, vai fazer falta, acredito eu, que Edu será o substituto desse jogador Neres, e no lugar do Luan Santos, o Vitória vai ter de volta o William Oliveira. Então sai um, entra o outro, na minha visão. Acho que o meio-campo vai com Ricardo Hiller, vai com o Felipe Machado e também com o jogador William Oliveira. O jogador Janderson, ele deve estar treinando no dia de hoje. O jogador deve voltar a treinar no dia de hoje, ele que foi liberado no jogo passado por conta do nascimento da sua filha. E ainda tem que aguardar também a situação do Pablos, como é que ele está em relação a Catapora, e saber também sobre os outros jogadores que estão com algum tipo de desconforto, alguma coisa a mais, até porque não foi divulgado nada pra gente. Treino ontem foi regenerativo para os titulares, treino em campo reduzido para os reservas, e o Alejandro e o Felipe Machado, que saíram no intervalo do jogo, eles treinaram normalmente ontem nessa atividade com campo reduzido. Valeu, galera, gostou do conteúdo? Dá aquele joinha, dá aquele like, se inscreve no canal. E outra coisa, quem quiser pode ser membro, valor bem simbólico para estar ajudando aqui o canal do Interativo. Quer saber mais? Clica aí embaixo, seja membro. E vamos nessa, um abraço a todos, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde tem live, tá? Live todos os dias, e a novidade principal, sem dúvida, é o WhatsApp, né? A gente está agora, participação de WhatsApp, anota o número aí, é o 7193, que é o ano em que o Vitória foi vice-campeão brasileiro, 89, beleza, e 1899, esse é o número, 719389-1899, pode mandar mensagem de áudio que a gente coloca aqui na nossa live, no nosso bate-papo rubro-negro, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde. Valeu, galera, aquele abraço, aguardo vocês. Fui.